Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Vamos lá, queridos. Livro de Atos, capítulo 15, versos de 1 a 5 é o nosso texto. Então vamos lá, diz assim a palavra de Deus. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Verso 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, prosseguindo aqui com essa nossa série de breves reflexões no livro de Atos, nós chegamos hoje ao capítulo 15, que trata do início de um sério problema interno dentro da igreja primitiva, que era a entrada dos gentios à fé, que era a chegada dos gentios ao corpo da igreja. E aí, com isto, alguns convertidos da Judéia passaram a pensar mais ou menos assim: os gentios podem se tornar membros da igreja cristã? Eles poderão ser eleitos oficiais da igreja, presbíteros, os gentios, diáconos? Eles não deveriam ser circuncidados e obedecer assim toda a lei de Moisés? Queridos, o problema, na verdade, é que muito mais do que pensar estas coisas, o que nós vimos aqui no nosso texto é que alguns passaram a ensinar estas coisas na igreja, nas igrejas da Judéia, e mais, ensinando e exigindo que os gentios fossem circuncidados e obedecessem toda a lei de Moisés, o que fez com que o apóstolo Paulo ficasse irritado. E não era para menos. O apóstolo Paulo, que é chamado de o apóstolo dos gentios. Ele ficou irritado. E aí houve então uma necessidade de o apóstolo Paulo discutir biblicamente, teologicamente, empiricamente este tema. Naquilo que nós conheceremos aqui, falaremos um pouco sobre isso, como o primeiro concílio da igreja cristã na história, o chamado Concílio de Jerusalém, que a gente vai falar principalmente mais na próxima reflexão. E aí, queridos, que tipo de discussão é esta? A discussão bíblica seria mais ou menos o apóstolo Paulo tentar mostrar para eles que no Antigo Testamento, na própria lei de Moisés, nos profetas, mostrar para eles o que de fato a lei de Moisés exigia e de quem exigia. Discutir teologicamente seria o apóstolo Paulo tentar apresentar para aqueles irmãos uma devida interpretação, uma correta interpretação dos textos bíblicos do Antigo Testamento acerca deste tema, principalmente com o olhar de Cristo sobre esse tema, porque Cristo falou sobre isto. E discutir empiricamente ou simplesmente por meio de experiências
seria o apóstolo Paulo mostrar o que Deus fez através de sua vida, da vida de Barnabé, durante a sua viagem missionária, pregando aos gentios e em como o Senhor operou poderosamente, inclusive com milagres, sinais e maravilhas, e a despeito da conversão destes gentios. Na verdade, queridos, Pedro já tinha tratado deste tema empiricamente. Nós estudamos aqui, nós já passamos nesse estudo do capítulo 11 de Atos, quando Pedro ele é levado até a casa de Cornélio, a família de Cornélio, lembra? Uma família de gentios, e ele prega o evangelho, e toda a casa de Cornélio crê em Jesus Cristo, e não apenas isto. No meio da pregação do sermão, Pedro testemunha aos judeus que naquele momento, lá quando ele retorna da casa de Cornélio, os judeus questionaram Pedro da seguinte forma: entrastes em casa de homens incircuncisos e comestes com eles? E aí Pedro teve que contar para eles: olha, eu estive lá pregando, os gentios da casa de Cornélio receberam o evangelho, e não apenas isso, sobre eles o Espírito Santo manifestou-se. É o que ele vai dizer no verso 17 do capítulo 11, quando ele justifica assim aos judeus: Pedro, se Deus lhes concedeu a quem? A família de Cornélio, o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, ou seja, o Espírito Santo. Era Pedro dizendo o seguinte: meus irmãos judeus, quando nós estávamos lá no dia de Pentecostes, o Espírito Santo não foi derramado sobre nós? Pedro falou: ué, na casa de Cornélio também foi derramado. E é por isso que ele então vai dizer o seguinte: se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, aí ele completa dizendo: quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Seguida, batiza toda aquela família nas águas. Entendeu, queridos? Pedro falou o seguinte: como que eu ia falar para eles, vocês não podem ser batizados nas águas, se o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a vida dos gentios? Então Pedro já tinha feito isso, já tinha tratado destas questões de forma empírica, através de experiências. E Paulo também é o que ele vai fazer. E nós vamos tratar um pouco disso hoje, apenas um pouco, porque na próxima reflexão, que será na live de quarta-feira, nós aprofundaremos sobre este tema, naquilo, como eu falei, que se dará no primeiro concílio da igreja cristã, aonde será abordado um tema importantíssimo, que hoje a gente vai falar só um pouquinho sobre ele, que é a sola gratia, um dos pilares da reforma protestante, que cabe-nos muito bem, inclusive, falar sobre isto neste mês de outubro, que nós comemoramos o quê? A reforma protestante. Quantos anos? Peguei vocês. 503 anos da reforma protestante. Então vamos lá, queridos, rapidamente, verso a verso, procurando aqui analisar, trazer aqui algumas coisas básicas para nós, simples. Nós vamos trazer duas aplicações, dois ensinos práticos para a nossa vida hoje, falarmos um pouquinho sobre a sola gratia e nos inteirarmos sobre a história da igreja. Isso é importantíssimo, inteirarmos sobre a nossa história. A nossa história está aqui, queridos. Vamos lá então, verso 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então, antes de nós entrarmos aqui no ponto principal, que é a questão da salvação, tratada aqui, eu quero chamar a atenção dos irmãos para algo que acontece aqui nesse verso 1, que é a forma com que Lucas, o autor de Atos, ele chama alguns crentes da igreja. Como é que está aí no verso 1 aí, queridos? Como que Lucas, o autor, chama alguns crentes? Ele chama de quê? Alguns, muito bem, alguns indivíduos. Por que que Pedro
chama, ou melhor, por que que Lucas, o autor de Atos, chama estes crentes desta maneira? Alguns indivíduos. Queridos, literalmente este termo no grego significa uns quaisquer, qualquer pessoa. No sentido de não haver uma referência a esta pessoa ou a estas pessoas, no sentido de não haver nenhum tipo de sentimento, afeição, cortesia não há. Por que que Lucas chama assim? Quem são essas pessoas? Queridos, Pedro, né? Lucas, o autor de Atos, ele os chama assim, demonstrando para nós uma certa impaciência do autor que está escrevendo. Até porque também nós veremos que Paulo, ele está impaciente com essas pessoas, está irritado com essas pessoas. Por quê? Porque eles estão aqui demonstrando uma conduta estranha às coisas de Deus. Uma conduta inapropriada como crentes em Cristo Jesus. Mas quem são essas pessoas? Este verso 1, ele não explica quem são. O verso 5 vai falar melhor sobre ele e quando a gente chegar lá, a gente vai então tratar de quem de fato eram estas pessoas. Por enquanto aqui, queridos, o que nos é importante aqui é o fato de que eles passaram a ensinar na igreja e exigir que os gentios fossem circuncidados e observassem a lei de Moisés para que só assim pudessem ser considerados salvos. Você entendeu? O que eles estão ensinando? E se você entendeu, eu te pergunto, isso está correto? Isso está correto, queridos? Está correto? A salvação, para que sejamos salvos, precisamos crer em Jesus Cristo, mas também sermos circuncidados e observarmos toda a lei de Moisés, inclusive as leis cerimoniais dadas aos judeus? Não, isso não está correto. E aí, queridos, esta questão é que faz com que Paulo e Barnabé sejam enviados da igreja de Antioquia da Síria até Jerusalém para tratar desse assunto, viajando aí mais de 500 quilômetros para discutir assuntos doutrinários da igreja. E é aqui que eu quero trazer a primeira aplicação para as nossas vidas. O que está acontecendo aqui? Eles viajaram mais de 500 quilômetros para discutir com a igreja de Jerusalém temas doutrinários. Olhamos para os nossos dias hoje e nós vemos por vezes a internet quente. Quente no sentido de haver inúmeras discussões teológicas doutrinárias. Já viu isso na internet? Está cheio. Cheio de situações e situações. Cheio de questões que estão ali sendo tratadas. E aí alguém poderia dizer, poxa, tem tanta gente aí, principalmente a juventude, né? Está aqui uma denúncia contra a juventude, né? Tantos jovens aí discutindo à toa, só arrumando problema, só arrumando confusão. Denominações contra denominações. A Assembleia de Deus pensa assim. A Igreja Batista não crê dessa forma, não. Os presbiterianos, então, chatos, né? O presbiteriano arruma logo confusão, já falando sobre predestinação. E gosta de cutucar os outros na internet. Não é verdade, queridos? Por vezes, questões tão pequenas que ao invés de agregar, a gente afasta pessoas. E aí eu te pergunto, como aplicação para as nossas vidas, será que é isso que está acontecendo aqui? Será que Paulo e Barnabé tinham mesmo que viajar mais de 500 quilômetros para tratar aqui de uma questão que eles estavam entendendo de forma diferente? Eles vieram irritados. E mais, se você observar no texto, o texto diz que Paulo e Barnabé, digamos assim, chefiaram a comitiva vindo da igreja de Antioquia da Síria.
E o texto diz que alguns irmãos da igreja os acompanharam, o que nos leva a entender que a igreja toda de Antioquia estava completamente insatisfeita com este tema que estava sendo levantado lá por alguns irmãos em Jerusalém. E aí, queridos, a questão simples para ele, que magoou Paulo, poderíamos assim dizer, que afetou Paulo, é o seguinte. Queridos, pensa comigo. O apóstolo Paulo, obrigado, minha irmã Selma. Pensa comigo, meus irmãos. Nós falamos na nossa última reflexão que esta primeira viagem de Paulo, saindo da Antioquia da Síria, para pregar seu evangelho, nós falamos que alguns pensadores tratam que esta viagem missionária durou cerca de 2 anos, pregando o evangelho em várias cidades e multidões de gentios convertendo o seu evangelho. Paulo, ao olhar para este tema, ele estava pensando o seguinte: eu perdi tempo. Eu joguei 2 anos fora da minha vida, porque eu preguei a salvação pela graça somente. E uma multidão se converteu. E agora? Estão dizendo aqui na igreja, estão ensinando na nossa igreja, que para que alguém seja salvo é necessário circuncidar e observar as demais leis de Moisés. Eu vou ter que voltar lá tudo de novo e falar o seguinte: olha, vocês não estão salvos. Ou o apóstolo Paulo poderia dizer o seguinte: Jesus sozinho não tem o poder de salvar ninguém. Precisa-se da circuncisão. É isso que o comentarista Werner de Boer, ele afirma. Ele diz: o lema destes indivíduos é Jesus e circuncisão. E aí, meus irmãos, como aplicação, eu quero dizer o seguinte: aparentes pequenos equívocos doutrinários podem fomentar heresias terríveis no meio das nossas igrejas. Portanto, cabe-nos termos o discernimento de entender o que é assunto pequeno, simples, que nada muda, ou outros pequenos desvios que podem nos fazer servir a Deus de uma maneira completamente equivocada, herege. Esta é a aplicação, queridos. Pequenos equívocos doutrinários podem nos levar a confessar e viver o evangelho que Cristo nunca pregou, que Cristo nunca anunciou. Então, portanto, é por este motivo que eles vêm irritados, impacientes, como o autor está aí no verso 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão, olha aí os termos usados aqui, queridos, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Então a irritação aqui de Paulo e Barnabé, como nós vimos no verso 1, era porque eles já ensinavam as igrejas. Eles não perguntaram. Eles não disseram: eu tenho algumas dúvidas. Eu gostaria de esclarecer aqui algumas coisas. Não. Ao abrirem os olhos, eles já ensinavam nas igrejas. Por isso, queridos, como nós falamos aqui na nossa primeira aplicação, o que nós temos aqui não é uma discussão pela discussão. Porque o que está em voga aqui, queridos, é a salvação pela suficiência de Cristo. Por isso que o comentarista Matthew Henry, ele vai dizer o seguinte: os homens sábios e bons devem evitar as contendas e os debates até onde podem. Para que discutir pequenas coisas? Então Matthew Henry ele diz: devemos evitar isso até onde nós pudermos. Mas olha como ele completa dizendo: mas quando os falsos mestres se opõem às principais verdades do Evangelho, ou trazem doutrinas nocivas, Matthew Henry diz, não devemos deixar de resisti-los.
É por isso, queridos, que este pastor não se furta a denunciar, principalmente pastores televisivos, quando pregam heresias absurdas. E muitos crentes com pouco conhecimento da palavra, que não deveria ser assim, só porque um pastor disse, absorvem tais ensinos. Com todo respeito, isso costuma acontecer muito em igreja católica. Quem nunca discutiu doutrinariamente com um católico, em que algum crente fala assim, olha, não, mas a palavra de Deus diz que é assim. E o católico diz, olha, mas o padre falou que não. Quantos crentes das nossas igrejas, não, meu pastor falou que não. Ele não lê a Bíblia. Ele não estuda. Então o que o pastor dele diz é lei. Portanto, queridos, nós não devemos nos furtar a denunciar heresias no nosso meio, que levem pessoas a viver uma vida cristã completamente contrária ao que a palavra de Deus nos ensina. E aí, queridos, os irmãos, então, são enviados, verso 3. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja. Eu falei sobre isso, que é muito interessante, queridos, muito interessante. O fato de muitos irmãos da igreja terem acompanhado essa comitiva mostra como que a igreja de Antioquia estava atenta e incomodada diante desses assuntos. Mas você já viu nas nossas igrejas que os membros não se envolvem com nada? Você está sabendo da situação que está acontecendo? Não estou sabendo, não. A igreja tem pastor, a igreja tem presbítero, eles que resolvam. Queridos, este detalhe aqui no verso, até certo ponto acompanhados pela igreja, mostra-nos uma igreja presente, atenta ao que está acontecendo. E querendo ser ouvida, e querendo compreender as coisas. Atravessaram então as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Então essa comitiva segue junto a Jerusalém, e neste caminho vai passando por algumas igrejas cristãs. E nesse caminho, o que o apóstolo Paulo faz? De forma sábia, ele procura um parecer dessas igrejas. E obviamente que procurando um parecer dessas igrejas, ele já apresenta o seu pensamento, a sua sabedoria sobre o tema. E ele vai contando sobre as conversões, a graça de Deus que foi manifestada entre os gentios, e o texto vai dizendo que estas igrejas foram abraçando o entendimento de Paulo, a teologia de Paulo, de que a salvação é somente pela graça. Que bênção, queridos! Nós vemos isso aqui na expressão, causaram grande alegria a todos os irmãos. E aí, meus irmãos, o que acontece? Eles chegam em Jerusalém, que é o verso 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Então, enfim, depois dessa longa jornada aí de pouco mais de 500 quilômetros, passando por algumas igrejas, eles chegam na sede da igreja primitiva, que é em Jerusalém, e que, segundo o texto aqui, eles foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, demonstrando aqui um importante fato no livro de Atos, queridos. Esta boa recepção que eles tiveram nos mostra um fato importante aqui no livro de Atos, de que tanto a viagem missionária de Paulo, quanto o próprio Paulo e Barnabé, e como também a igreja de Antioquia eram plenamente reconhecida pela igreja de Jerusalém. Então Paulo aqui não é alguém que está se esforçando para cooperar com a igreja. De fato, ele é um enviado da igreja primitiva. A igreja de Antioquia não é uma igreja lá afastada, mas é uma igreja que fazia parte
de um todo da igreja primitiva, a igreja cristã. Isso é muito importante, queridos. Tem muita relevância isso em todo o livro de Atos dos Apóstolos. E ali, queridos, eles relatam imediatamente tudo o que aconteceu na viagem missionária que eles fizeram e em como Deus poderosamente agiu pelas mãos deles e em como os gentios também foram alcançados pelo Evangelho. Até que, e aí é o verso 5, para a gente partir aqui para o final. Até que insurgiram-se alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então nós chegamos aqui ao ponto em que nós não respondemos no verso 1, lembra? Quem eram aqueles indivíduos? O verso 5 aqui diz quem são. Identifica. Quem são esses, queridos? Fariseus. Mestres da lei. Porém, olha aí o uso da expressão, que haviam crido. Fariseus convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo. Tá, queridos? Nós não podemos olhar para esse grupo de fariseus e associá-los imediatamente àquele grupo em que Jesus Cristo tanto combateu. Estes são fariseus convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo. E é aí que eu quero trazer a segunda aplicação para as nossas vidas. Segundo ensino prático para nós hoje. Vamos lá? Queridos, a questão levantada por esses fariseus convertidos na exigência da circuncisão, da obediência à lei de Moisés para que os gentios fossem salvos, tem tudo a ver com as características dos fariseus que Jesus Cristo combatia. Conseguimos observar aqui, neste ensino deles, que eles não consultaram a liderança da igreja, que era formada principalmente por Pedro, João e Tiago, irmão de Jesus Cristo. Não consultaram a igreja de Antioquia, que havia acabado, queridos, de promover uma viagem missionária. E uma multidão de gentios foram convertidos. Então veja um certo tipo de intransigência desses crentes fariseus. De não consultarem ninguém. E quando olharem, eles já estavam ensinando na igreja. Demonstrando um certo tipo de soberba, de altivez, e um estilo demasiadamente apegado ao rigor da lei, sem observar misericórdia e amor, o que Cristo denunciava sobre os fariseus. Cristo, queridos, dentre outras coisas, denunciou a hipocrisia deles, chamou-os de cegos, víboras, loucos, e denunciando a sua falsa religiosidade travestida de santidade. E ainda os chamou, queridos, de sepulcros caiados. Lembra do significado? Por fora aparentam beleza e santidade, porém por dentro escondem morte e todo tipo de imundícia. Pastor, por que nós estamos falando isso? E qual é de fato a aplicação para as nossas vidas, queridos? Prestem atenção, é o ensino principal para nós na noite de hoje. Para estes convertidos fariseus, eles nos demonstram claramente que eles carregam em si, trouxeram para o Evangelho de Jesus Cristo resquícios do velho homem. Meus irmãos, as nossas igrejas estão cheias de crentes que mantêm suas condutas aqui dentro, o seu estilo de vida cristão aqui dentro, cheios de suas características do passado. Eram ignorantes antes de conhecerem a Cristo Jesus. Convertem-se e continuam sendo ignorantes dentro de casa.
me perdoem o termo, eram estúpidos. E continuam estúpidos dentro de casa, dentro de nossas igrejas. Cometiam todo tipo de pecado lá fora, antes de se converterem. Convertem-se e mantêm estas mesmas características dentro da igreja. Isso é grave e tem acontecido a 3x4 em nossas igrejas, meus irmãos. E é salutar que estes fariseus venham a ser refutados justamente pelo apóstolo Paulo. Por que eu estou dizendo isso? Que pancada, que tapa na cara foi para esses fariseus serem confrontados teologicamente, refutados justamente pelo apóstolo Paulo. Por quê, queridos? E aí nós vamos encerrar. Por quê? Justamente por Paulo. Ninguém? Porque Paulo era fariseu. Porém, convertido de fato, em que as coisas do passado, as características de seu passado como fariseu ficaram para trás, passando a manifestar em sua vida novidade pelo Evangelho de Jesus Cristo. Queridos, é isso que é esperado da minha vida e da sua vida. Esta é a máxima do que o próprio apóstolo Paulo, ele vai em Coríntios 5. E assim, se alguém está em Cristo, convertido ao Evangelho de Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abra os olhos, a fim de olharmos para dentro de nós e verificarmos se ainda estamos carregando o velho homem na nossa vida cristã. Queridos, isso deve ser um processo na nossa vida. Aquele que se converte ao Evangelho, ele não tem a sua vida completamente mudada nos sentidos de suas características, a sua índole, o seu caráter. Isso de fato é um processo. Naquilo que as Escrituras nos ensinam como o processo de santificação. Só que precisa ser um processo. Assim como nas palavras de João Batista, que não está tratando do tema, mas a gente vai usar aqui, quando ele disse acerca do ministério de Jesus Cristo, que ele cresça e que eu diminua. Que essa seja a nossa realidade, como bons crentes em Cristo Jesus. A partir de nossa próxima reflexão, na quarta-feira, na nossa live, nós vamos entrar aqui na discussão do concílio, tratando especificamente deste assunto. Ok, queridos? Que o Senhor nos abençoe, nos dê graça, nos ensine a sua palavra e nos mantenha firmes em seus caminhos. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.